Bom, pessoal, agora eu tô gravando a aula. Eu tinha esquecido. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai começar a falar dos instrumentos ópticos. E para isso, vou colocar para apresentar aqui para a gente ver quais que são esses instrumentos, né? O primeiro instrumento óptico é um que eu acredito que todo mundo já tenha visto, já tenha mexido com, que é uma lupa, ok? É uma lupa e essa lupa pode ser também chamada de microscópio simples. Por quê? A lupa, gente, ela é uma lente esférica, ok? Então, quando a gente observa ela lá, a gente vai perceber que ela é uma lente que vai ter o centro dela ligeiramente mais grosso do que as bordas, ok? Isso faz com que essa lente seja uma lente convergente, ok? E aí, o objetivo dessa lente, pessoal, é formar uma imagem ampliada do objeto que eu estou observando. Ok? Então, a imagem que vai ser formada pela lente nessa configuração aí, né? É uma imagem ampliada, direta e maior. Então, quando a gente observa algum objeto através de uma lupa, o que a gente vai ver ali não é realmente o objeto em si, e sim uma imagem desse objeto, ok? Eu vou interromper aqui só para me poder abrir uma simulação. Hoje eu esqueci de abrir o site antes de começar a nossa aula. Uma esfera translúcida seria, por exemplo, uma bolinha de vidro. Sim, Isabel, ela pode ser considerada uma lente biconvexa, sim, tá? Porque ela vai ser um meio óptico ali, né? Que vai ser de um material diferente do que o ar e vai apresentar os dois lados como faces convexas. Então, pode sim ser considerada uma lente biconvexa. O que acontece nesse caso, Isabel, é que como a minha lente ela vai ser muito o centro dela, né? O meio dela ali vai ser muito mais grosso do que as extremidades, a gente vai ter uma lente que vai formar uma imagem muito desfocada, uma imagem muito deformada, ok? Então, a gente não vai conseguir fazer uma imagem legal com esse tipo de lente, porque ela vai ter uma aberração, que a gente chama de aberração da imagem muito grande, tá? Mas ela pode sim ser considerada uma lente. E aí, pessoal, olha só aqui, então. Essa simulação aqui é para mostrar para a gente a questão da lente, ok? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente tem a pessoa aqui, ó, tentando observar parece um pernilongo no dedo dela, ok? Só que ele é muito pequenininho. Então, a gente tem aqui uma lupa, a gente coloca uma lupa, e aí quando a gente coloca essa lupa para observar aquele objeto ali, o que acontece é que eu vou passar a enxergar uma imagem desse objeto
que vai estar em uma posição diferente, ok? E essa imagem do meu objeto vai ser ampliada. Então, o funcionamento de uma lente é basicamente isso daqui, ok? Eu vou passar a observar uma imagem daquele objeto que eu estava vendo inicialmente, e aí essa imagem é ampliada, o que faz com que eu possa o quê? Ver com mais detalhes aquele objeto que eu estava tentando observar inicialmente, tá? O segundo objeto que a gente tem é um telescópio que eu acredito que vai ser esse daqui. Deixa eu ver a diferença entre esses dois nomes que estão aqui. Só um minutinho, pessoal. Não, é aquele lá mesmo. Então, ó, no telescópio, que é um telescópio que a gente vai chamar de telescópio composto, né? Ele tem um nome estranho, Isabel, mas eu mandei ele no chat aí, porque ele tem um nome bem estranho, tá? Mas eu mandei o link dele no chat para vocês. Então, ó, o segundo objeto que a gente vai ver é um telescópio composto. O telescópio composto, pessoal, ele é parecido com uma lupa, ok? O funcionamento dele, só que em vez de eu ter apenas uma lente, eu vou utilizar o que eu tinha falado com vocês no iniciozinho, que é essa configuração com duas lentes aqui. E aí, olha só o que acontece. Vamos lá, olha só. Eu estou observando aqui um objeto que está muito longe, lá fora do sistema solar, né? Então, o que acontece? A luz emitida por esse objeto vai chegar até o telescópio, certo? Passar por uma lente convergente, né? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente observar, só um instante. Aquele arquivo que eu coloquei para vocês lá no meu Bernoulli, que é esse daqui, ó. O primeiro caso, o que acontece, pessoal? Eu tenho uma lente convergente em que o meu objeto, ele está muito longe da minha lente, ok? Então, quando a luz chega desse primeiro objeto, que está muito longe, e passa pela minha lente, ela vai formar aqui uma imagem que é menor do que o meu objeto e invertida, ok? Só que nesse caso, pessoal, não é interessante que eu tenha uma formação de uma imagem que é menor do que o meu objeto. Já que se eu estou tentando observar uma coisa que está muito longe, se eu faço a formação de uma imagem menor, isso não vai resolver o meu problema. E aí, para resolver isso, o que a gente faz? Coloca uma segunda lente aqui. Então, ó, a luz vem, passa, forma a imagem desse objeto sobre o meu foco da primeira lente, e aí essa imagem formada aqui, olha, pessoal, vai servir de objeto para minha segunda lente. Só que nesse segundo caso, o meu objeto, ele já passa a estar sobre já passa a estar aqui, ó, próxima da minha segunda lente, ok? E aí, como esse objeto ele passa a estar próximo da minha segunda lente, a gente vai ter a formação aí de uma imagem que vai ser ampliada, ok? Então, o telescópio, ele funciona dessa forma, para poder fazer uma imagem ampliada. E aí, ó, o que a gente está vendo aqui é a imagem que é formada por esse telescópio, ok? Professora, Oi. Mas se é para ampliar, por que não tem só uma? Eu não entendi por que tem que ter uma para
tipo, diminuir mais ainda, depois para ampliar? Mas a questão não é que a primeira lente, ela não, o objetivo dela não é diminuir. É porque o que acontece? Como esse objeto está muito longe muito longe, quando ele chega pela lente, ele vai formar uma imagem menor, entendeu? Isso não é uma coisa que eu consiga alterar. Porque se a gente observar esse arquivo aqui, ó, quando o objeto está muito longe, a minha imagem formada ela vai ser obrigatoriamente menor. Ah, tá. E aí eu coloco a minha segunda lente para poder ampliar essa imagem que é formada menor, entendeu? Então, por isso que a gente precisa das duas lentes aí. E aí, nesse caso, a imagem final, ela vai ser invertida em relação ao meu objeto. Então, a imagem que é formada nesse caso aqui, ela vai ser sempre invertida em relação ao objeto que está sendo observado ali. Ok? Ok, obrigada. Vou colocar a simulação uma última vez para rodar para vocês verem aí. Tá. Então, esse foi o telescópio composto. Próximo que a gente vai ver aí é uma luneta. A luneta, ela recebe também o nome de telescópio de refração, ok? E ela é utilizada para observar objetos que estão muito distantes. E aí, essa luneta, ela utiliza também de duas lentes convergentes, só que nesse caso aqui, o que acontece é que a objetiva dela apresenta uma distância focal muito maior do que no primeiro caso, ok? Então, o que muda, a diferença que a gente tem entre a luneta astronômica e o microscópio composto é que essa primeira lente aqui, ó, eu vou ter uma distância focal dela diferente do que eu tinha inicialmente, ok? E aí, pessoal, a gente vai mexer na distância focal justamente mexendo aqui na espessura da nossa lente, ok? Mas o funcionamento dela aqui é basicamente o mesmo, tá? Eu tenho duas lentes e aí com essas duas lentes a gente tem a formação da imagem. Outra coisa, outro tipo de luneta que a gente tem, só que nesse caso aqui, em vez de eu formar uma imagem que ela é invertida, eu vou formar uma imagem que ela vai ser direta, que é aquele tipo de luneta que a gente utiliza para observar coisas na Terra, né? Porque quando a gente está falando de astronomia, não faz tanta diferença se a gente está vendo aquele corpo celeste, ele direto ou invertido, ok? Agora, se a gente está querendo observar uma coisa dentro do planeta Terra, por exemplo, uma árvore que esteja muito longe, ou alguma coisa assim, vai fazer muita diferença para a gente, nosso referencial aqui, se essa imagem ela estiver invertida, ok? Então, nesse caso aí, a gente utiliza uma lente convergente como objetiva, né? Que é essa primeira lente aqui, de onde a luz chega, e uma segunda lente, que é uma lente divergente aqui nesse caso, né? Porque a gente está vendo aqui que essa lente ela tem as bordas mais grossas do que o centro. Então, a gente tem uma lente divergente para formar a minha segunda imagem, que vai ser essa segunda imagem ampliada aqui, ok? Tranquilo até agora, pessoal? Essa questão aí das imagens formadas? Sim, só uma coisa. É que você falou que era telescópio composto? O outro lá? A gente eu só acho microscópio composto. Microscópio composto, desculpa. Microscópio, o primeiro. Não é um telescópio, não, é microscópio. Falei errado, desculpa, tá certo. Tá. O primeiro era um microscópio.
Mas o funcionamento dele é basicamente essa mesma coisa que a gente viu aqui, né? Esse telescópio de Kepler aqui, tá? A gente tem duas lentes convergentes que formam a imagem. O funcionamento é basicamente o mesmo, então não tem problema isso daí não. Bom, agora sim a gente vai falar sobre o telescópio, né? Que tá lá na página 166 e 167 da apostila. E aí, nesse caso, pessoal, do telescópio, a gente tem o mesmo funcionamento ali que a gente viu das lunetas, né? A gente tem um objeto muito distante, que são ampliados com a utilização de telescópios refletores. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, além das lentes, a gente tem também um espelho para ajudar a formação da minha imagem. E aí, de modo, o que acontece em geral, é o que a gente vai ver aqui nesse telescópio newtoniano, né? Que a gente utiliza uma lente convergente para ocular e um espelho côncavo que vai substituir a minha segunda lente. Então, nesse caso aqui, desse telescópio, em vez de eu ter duas lentes, eu vou ter uma lente e um espelho côncavo. E aí, com essa conjugação, né, com essas duas lentes aí que a gente está tendo, a gente vai ter a ampliação da nossa imagem que está sendo observada. Ok? Então, a diferença aí do microscópio que a gente viu lá para o telescópio é o quê? Que o microscópio, ele vai utilizar o microscópio e a luneta astronômica, né? Elas vão utilizar de duas lentes para fazer esse aumento da minha imagem. Aqui, nesse caso, a gente vai usar de uma lente e de um espelho côncavo para poder fazer essa formação de imagem que a gente está vendo aqui, ok? E aí a gente consegue, em geral, esses telescópios são móveis aqui, né, para que a gente consiga alterar essa distância focal, porque aí depende da distância que o objeto que a gente está observando está da gente, tá? Então, a diferença é basicamente essa, ó. O microscópio, eu tenho duas lentes convergentes. A luneta astronômica, eu tenho também duas lentes convergentes, só que nesse caso aqui, a minha primeira lente vai ter uma distância focal maior do que no microscópio, ok? O telescópio, ele utiliza de uma lente, que a gente vê aqui, ó, de uma lente, um espelho côncavo, para poder formar a minha imagem, aqui, onde a gente vai observar, então, a diferença é basicamente isso, tá? Quais os instrumentos que a gente vai utilizar. Mas, no final das contas, o objetivo é sempre o mesmo. Que é o quê, gente? Formar uma imagem ampliada daquele objeto que eu estou tentando observar. Ok? E, por último, deixa eu ver se tem uma simulação para isso daqui, que é de uma máquina fotográfica. Mas eu acho que não tem. Não. Para a máquina a gente não vai ter uma simulação. Lentes, lentes convergentes, divergentes, defeito de visão, acomodação visual, lupa, telescópio, espelho, telescópio. De máquina fotográfica a gente não vai ter mesmo uma simulação aqui, não. Mas a máquina fotográfica, pessoal, ela vai utilizar basicamente também ali de uma lente e espelho para poder fazer a formação da minha imagem, ok? Então, olha só. O que a gente vai ter aqui na máquina fotográfica? A luz, né, vai entrar
por uma abertura que a gente vai ter, que regula a entrada de luz e a quantidade de luz que tem. Que nesse caso é o que a gente chama de diafragma da minha câmera. Então, se a gente pegar aquelas lâmpadas, aquelas câmeras mais profissionais mesmo, aquelas nem tanto câmeras profissionais, mas câmeras aí, a gente vai perceber o quê? Que quando a gente vai tirar uma foto dela, a gente vê a frente da câmera realmente fechando, porque isso acontece quando ela está tentando ali tirar uma foto, então ela vai fechar para determinar a quantidade de luz que ela vai receber para formar a imagem a partir daquela luz que está chegando por ela, tá? E aí, em seguida, essa luz vai passar por uma lente, que vai ser uma lente aí convexa ou biconvexa, ok? A lente das câmeras, então, podem ser uma lente aí biconvexa ou apenas uma lente plano convexa, depende da câmera, depende do que você quer para a foto, ok? E aí essa lente vai ser a responsável por refratar a minha luz, para essa luz formar uma imagem daquele objeto que a gente está querendo tirar a foto, ok? E aí essa imagem vai convergir para um ponto que vai dar origem à minha imagem. Então, as câmeras, elas utilizam também dessa configuração aí, né, de lente, para poder fazer a formação da minha imagem. E aí, olha só, o que acontece aqui de diferente do que a gente tinha das câmeras, que eram as câmeras de filme, para as câmeras digital, é que nas câmeras de filme, essa imagem que era capturada pela lente ali, quando eu fechava o obturador, ela era salva, ela era gravada em um filme fotográfico, ok? Que a gente tinha que trocar e depois revelar e tudo mais. Hoje em dia, em vez de eu ter esse filme fotográfico, a gente tem um equipamento eletrônico, né, que substitui esse filme, onde essa imagem é gravada, tá? E aí é basicamente isso que acontece aqui. A gente tem uma lente e essa lente é capaz de formar a imagem aí. E aí o que acontece hoje em dia, por exemplo, pessoal, é que, olha só, deixa eu interromper a apresentação para minha imagem ficar maior para vocês. O que vai acontecer? O meu celular, por exemplo, aqui, ele tem 3 câmeras, se vocês observarem. E aí a diferença que eu tenho entre essas 3 câmeras, se vocês observarem aí, esse tipo de celular, é fácil da gente ver que a abertura dela é diferente e a lente para cada uma dessas câmeras também vai ser diferente, ok? E aí o que muda de uma câmera para outra é basicamente, olha só, nesse primeiro caso aqui, ó, a abertura da minha câmera, ok? Então, olha só, deixa eu passar para a câmera traseira, porque é mais fácil de ver isso, porque minha câmera frontal é uma só. Então, ó, eu consigo trocar aqui para quê? Ó, o primeiro caso, a gente tem uma lente, que é uma lente em Full HD, então a qualidade da minha imagem, ela é melhor. Então, isso significa o quê? Que a lente que eu estou fazendo aqui é para me ter uma qualidade de foto melhor. Se eu trocar o tipo de câmera, muda basicamente a quantidade de abertura da minha câmera, né? Ou seja, o campo visual formado pela minha câmera. E aí eu consigo também mudar o campo visual para poder pegar uma quantidade maior de objetos, mudando isso. Então, a diferença entre as lâmpadas, vamos me falar sobre isso daí, que é a qualidade da imagem, ok? A quantidade de luz que aquela lente ela é capaz de receber para salvar a minha imagem. Então, isso daí depende das características físicas da lente daquela câmera, da abertura dessa câmera, ok?
que vai me falar ali sobre o campo visual daquela lente, igual a gente viu para espelhos, tá ok? E aí a gente tem hoje em dia aí milhões de configurações no nosso celular, né? Que vai me falar sobre a quantidade de luz que vai entrar naquele objeto. Então, se eu quero tirar uma foto de algum objeto que está próximo de mim e está bem iluminado, eu consigo utilizar uma câmera com uma lente que tem uma abertura menor, mas uma qualidade maior. Se eu quero tirar uma foto de um objeto que está muito distante de mim, a gente vai utilizar uma lente diferente, que vai ser uma lente que tenha uma abertura maior, né? E aí a foto, ela perde um pouco de qualidade, ela pode perder um pouco de qualidade, né? Que é o caso do meu celular, para gente tirar uma foto de um objeto que está muito longe. Eu perco um pouco de qualidade, porém eu consigo aumentar o meu campo visual. Tá ok? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse capítulo? Porque com essa aula de hoje, a gente encerra esse capítulo, como eu tinha falado para vocês. Com relação ao dever de casa que eu passei para ontem, né? Eu ainda não corrigi, mas a gente vai fazer a gente vai corrigir, vou fazer essa correção com vocês na outra semana, tá? Porque como eu falei, semana que vem a gente não vai ter aula de física. Com relação aos exercícios da página 164, vocês fizeram? Então, vamos combinar o seguinte. Só a Thaís me respondeu, então eu vou considerar que... Agora o Gabriel também. Vocês não fizeram, até porque também vocês estavam aí semana de prova, essa coisa toda, né? Então, o que a gente vai fazer? Vocês façam os exercícios, vocês vão ter aí 2 semanas para poder fazer, quem não fez, ok? E me mandar as fotos lá no e-mail. E aí eu faço a correção desses exercícios aí quando é na nossa próxima aula. Tá ok? Combinado assim? Pessoal, deixa só... Eu vou só pegar a lista de chamada de vocês para fazer a chamada e a gente termina a aula, tá? Só um segundinho, porque eu jurava que ela estava aqui na minha mesa, mas não está. Muito bom, Dayan. Que bom que você fez os exercícios. Lembrando, pessoal, que só essa semana que eu vou fazer isso, tá? Porque da próxima semana aí, pra frente, vocês precisam entregar os exercícios no dia certo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer chamada e aí... a gente encerra. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, tiver meio sem graça de fazer aí com todo mundo na sala, é só vocês esperarem depois da chamada, que aí a gente vê aí, tira alguma dúvida que vocês possam ter tido quanto a essa parte da matéria, tá ok? Angélica? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Clara? Presente, professora. Arthur? Presente, professor.
Christopher. Presente. Davi. Presente. Dayan. Presente. Eduarda. Enzo. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Presente. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Presente. Henrique. Presente. Isabel. Presente. Isabela. Presente. João Paulo Elias. Presente. João Paulo Oliveira. Ausente. Julien. Presente. Caio. Presente. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Presente. Marina. Presente. Pedro. Presente. Pedro Tolentino. Presente. Thaís. Presente. Vitor. Presente. Presente. Oi, desculpa, de novo. Os dois Vitor estão aí, então, né? Sim. Ah, então tá bom. Vitória. Presente. E o Andy. Presente. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professora. Acho que não. Não? Então, bom final de semana para vocês. Feliz Dia das Crianças para vocês. Eu não vou falar com vocês semana que vem. Então, feliz Dia das Crianças para vocês. Obrigada, professora. Descansar, ok? E quem tiver com coisas atrasadas... Nós somos crianças. Oi? Todo mundo criança. Mentalmente, nós somos crianças. Então todo mundo merece presente. Cadê o presente? Realmente, Eu também acho. Eu também concordo. Ai, gente. O presente vai ser você passar a gente de ano. Uai, isso daí depende de vocês. não Também depende de mim. concordo. Eu não reclamo desse presente, não, viu? Uai, mas esse presente aí depende de vocês, depende de mim, não. Mas quem dá nota pra gente é você, e se você quiser fazer tipo um agrado assim, que a gente se você erra, quiser fazer sabe? um agrado, né? Ó, eu, professora, não dou nota para ninguém. Eu distribuo os pontos e faço a correção do que vocês fazem. Mesma coisa. Não, nada disso. Os pontos estão lá. Não valeu a tentativa, né? Eu só... E nem... A escola decide como vai ser a distribuição, eu só faço a correção. Ai, gente. Mas o que eu queria falar com vocês aproveitem o feriado para descansar, tá bom? Quem tá com matéria atrasada, quem tá com coisas atrasadas para fazer, tira um dia para poder colocar as coisas em dia e tudo mais, mas aproveitem também para descansar. Ok? Beleza. Ok, professora. Obrigada. Beleza? Tá bom. Então, até a nossa próxima aula, que eu acho que é daqui 2 semanas. Ok, obrigado pela aula. Até a próxima aula. Obrigada. Obrigado pela